Olá! Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial, sempre na parceria com ela, Ana Paula Rodrigues Borges. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, Rogério? Olá a todos! No programa de hoje, nós vamos conversar com o empreendedor, administrador Victor Abs. Ele que é o criador e CEO da ProHub, vai nos contar sobre algumas coisas muito interessantes neste mundo da comunicação. O programa Movimento Empresarial esteve na Festa Nacional do Peixe, em Tramandaí, no litoral do Rio Grande do Sul, onde cobrimos um encontro de administradores e o encontro promovido pela CDL lá de Tramandaí e Imbé. Ouvimos a presidente da CDL de Tramandaí e Imbé, Nara Miller, o professor Pedro Paulo Peixoto e o vice-presidente do CRA do Rio Grande do Sul, Júlio Abrantes. Acompanha com a gente um pouquinho de como foi o evento. Você sabe, as dicas de gestão empresarial são com a Vera Brock. As dicas jurídicas com o Dr. Felipe Cunha de Almeida. E as dicas de saúde bucal com a cirurgiã dentista Aline Martins. O programa Movimento Empresarial tem o apoio da Sistec, Contabilidade Digital. As gravações são realizadas dentro do ambiente da Macro Office, o seu local para eventos. Na entrevista com o Victor Abs, a Ana Paula me veste. E as imagens são captadas pela Super Priscila Oliveira, fotógrafa. Tudo isso e muito mais no programa Movimento Empresarial, que está começando agora. Estamos aqui agora neste bloco do Movimento Empresarial com o Victor Abs. Ele é CEO do ProHub e vai trazer muitas informações referente à inovação e a espaços para que você possa desenvolver aqueles projetos de audiovisual com toda a qualidade e segurança. Victor, seja muito bem-vindo ao programa Movimento Empresarial. Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero conseguir compartilhar com vocês aí um pouco da história. O Victor, que está acostumado, como a gente estava conversando anteriormente aqui, a estar deste lado aqui como entrevistador. Hoje ele vai ser o nosso entrevistado, mas ele vai contribuir muito com muitas informações. Para começar, eu vou perguntar para você sobre a tua jornada profissional. Como você chegou a ser o CEO do ProHub? Nossa, eu tô fazendo 37 anos, aí nos próximos dias, eu não sei em que momento você vai assistir isso, mas desde o início, desde muito cedo, eu senti que tinha uma veia empreendedora. Desde os 12 anos de idade, eu montei lá, pedi pro meu pai montar uma estantezinha, eu tinha uma coleção de gibis, e aí eu botei na calçada de casa e botei os gibis para vender, para buscar novos gibis para a semana seguinte, eu consumir durante a semana e vender na semana posterior. Esse foi o início da história de empreendedorismo, né? Então, deixa eu te contar um pouco da tua história de empreendedorismo para você explicar para as pessoas o que é gibis. Gibi. Cara, gibi revista em quadrinhos, isso aí, revista em quadrinhos. Eu acho que o pessoal hoje em dia, não sei se estão consumindo ainda, o cara ainda vê um pouco em algum supermercado, em alguma banca de revista, mas é isso daí, fez muito parte da minha infância isso. Então você é um jovem empreendedor que empreende desde cedo com objetos que hoje nem todas as pessoas têm o acesso e a paixão que nós tínhamos sobre revista em quadrinhos, porque quando fala hoje em vendas na porta de revistas em quadrinhos, de gibis, talvez para as pessoas não façam muito sentido para os jovens, mas para a gente que isso era o que a gente tinha na época, não tinha internet, a gente se divertia com revista em quadrinhos
era muito relevante, né? Com certeza, era o entretenimento e tanto. Tinham mensagens bem impactantes, assim, super importantes também pro desenvolvimento, né? E aí das revistas em quadrinhos, aquilo deu tão certo, assim, que eu tive um apoio familiar. A gente botou uma banca de revistas na época. Então, na época que a gente consumia muito a mídia impressa, né? Então, a gente colocava a banca de revistas. Nessas bancas de revistas tinha os jornais do dia, as revistas de vários segmentos, e a gente botou uma banca de revista, então consegui completar bastante álbum da Copa, né? Tinha essa vantagem. Depois a gente colocou um trailer de lanches, né, com música e tal. Então isso foi o início onde minha família me ajudou bastante, né, a acreditar naquela minha vontade de ter negócios, né. Depois a minha história deu um pulo muito grande, outros negócios que eu entrei, eu acredito, e isso é uma mensagem, eu sempre, quando fui contratado para trabalhar, eu sempre trabalhei como se dono fosse, sabe? Então, isso foi sempre tão forte comigo, que todas as vezes que eu fiz isso nas instituições que me deram oportunidade, eu acabei virando sócio, né? Chegou uma hora em que eu recebi o reconhecimento por parte da empresa, da instituição, me colocando dentro do quadro societário devido aos resultados trazidos, e aquilo cada vez me empolgou mais, o que me abriu mais portas para novos negócios, assim. Olha só que interessante, vou puxar aqui um pouquinho um gancho referente ao que tu traz, porque a gente fala muito sobre a questão do comportamento. Muitas vezes a gente traz a fala mais teórica referente à importância do comportamento, porque não é necessariamente sobre a oportunidade que você tem, mas como você se comporta perante aquela oportunidade. Se tu vai varrer um chão, que seja o melhor chão varrido, porque ali você vai ter o reconhecimento daquilo que tu faz, que foi algo que, pela tua trajetória que tu tá trazendo, é algo importante, porque o teu comportamento referente a vestir a camisa como se dono fosse, é que te trouxe para esse patamar de hoje, literalmente, ser o dono, proprietário, o CEO. Exatamente. Foram outras empresas que eu fui constituindo ao longo do tempo, e aí, infelizmente, ali naquele período de pandemia, né, uma das empresas eu acabei tendo que fechar, que era uma distribuidora de peças para assistência técnica, e nós estávamos em 14 pessoas dentro de uma sala, de uma casa com 12 salas, e no fim ficou só eu e mais um outro colaborador, e juntos a gente segurou aquele tempo. Foi quando, montando e vendo uma parceria, uma necessidade no mercado que tinha muito latente, que era de profissionalizar a comunicação digital, que era poder dar voz para as pessoas de uma maneira mais profissional e com uma solução completa, que eu busquei o parceiro certo, que também estava num momento complexo na pandemia. A gente, juntando os trapinhos que tinham e que sobraram, em 13 dias a gente montou um estúdio, e no 16º a gente teve o primeiro cliente. Uau, essa pandemia movimentou, né? Jogou muita coisa para cima, mas também gerou bastante oportunidade. Tirou muita gente da zona de conforto, né? Sem dúvida, tinha aqueles dois momentos, né? Claro, a gente entende toda a tristeza que envolve isso, mas também dependendo de como tu encara a situação, é um momento de oportunidades também, né? Tu pode ficar inerte àquilo ou, né, entender aquilo como, vem cá, o que eu posso construir dentro desse momento, né? Perfeito, e a construção deste momento foi o ProHub. Foi o ProHub. O ProHub, que é, na verdade, né, o ProHub é um encontro, né, de conexões. Então, a gente criou lá diversos programas que conectam pessoas através do audiovisual. Mas é muito interessante, porque ProHub era o nome da ProVídeo, que era a empresa do sócio que estava com uma outra situação naquele momento, e o Hub de Hubble, e aí formou naquele momento um nome perfeito que se encaixou exatamente com os valores e o que a gente acreditava para o negócio. Parabéns pelo desenvolvimento, principalmente no momento como você trouxe, de muita preocupação, muita tristeza. Muitas pessoas se fecharam em olhar os problemas, a tristeza, a dor, mas enquanto isso o mundo continuava e a gente precisava sobreviver e os negócios precisavam dar continuidade, né? E houve essa mudança de foco referente ao ProHub, e eu te pergunto, o que faz no ProHub? Quais são os serviços, as atividades que vocês desenvolvem lá? Então, assim, a gente tem soluções e curadoria de conteúdos para comunicação de pessoas e marcas, tá? Posicionamento através da comunicação digital. E um dos principais
uma das principais ferramentas que inclusive nos colocou muito no mercado é a de podcast, né? É uma troca de ideias aqui, mais ou menos como a gente está fazendo agora, tá? Onde a gente pega desde a tua ideia, aquele projeto que tu ainda não tirou no papel, então a gente pensa ele, faz toda a criação de identidade visual, vinhetas, Media Kit. Media Kit é um material que a gente utiliza, né, para buscar apoiadores e patrocinadores para aquele nosso projeto. A gente faz a parte de gravação, direção durante os programas, a gente cria todos os canais na internet onde esses programas vão ser transmitidos, por exemplo, YouTube, Spotify, a gente acompanha os resultados, né, a gente busca parceiros e a gente vai sendo um braço direito para que aquilo seja o maior sucesso possível, assim. Então, dentro desse contexto todo de desenvolvimento de atividades dentro do audiovisual e amplo, né, porque o audiovisual, como atua muito fortemente na questão da internet, precisa de uma qualificação constante para entender todas as mudanças de algoritmos. Então, é importante e necessário ter profissionais como vocês lá da ProHub para poder ter sucesso naquela atividade, porque ninguém quer entrar em um projeto que não quer ter sucesso, né? O foco de desenvolver uma atividade é alcançar o sucesso. Muitas pessoas atualmente, pela internet ter uma abrangência grande e ser uma terra de oportunidades, aparecem muitos oportunistas, né? E a gente tem que tomar cuidado muito com isso, com pessoas que oferecem serviço, muitas vezes tem um visual bonito, mas não tem uma entrega de qualidade. Então é por isso que é importante a gente ter conexões com profissionais da ProHub para que possa ter qualidade naquele projeto que você tanto sonhou muitas vezes e não conseguia tirar do papel. Então, olha aí, já tem uma oportunidade de vocês colocarem isso no papel. E, Vitor, eu vou te perguntar referente justamente a esse viés da internet. Como que vocês atuam na internet, que vocês possam dar dicas para as pessoas, sugestões, para que, por exemplo, não consigo ainda contratar a ProHub. O que eu já posso fazer inicialmente para dar um start enquanto se busca patrocinadores e que possam contratar empresas como a tua? Então, eu acho que ter a visão e compreender que não adianta a gente negar, nós temos que estar lá. Independente do projeto, independente do objetivo, a gente tem que se posicionar lá dentro, né? Então, assim, pense numa criação de conteúdos, tenha um posicionamento e principalmente entenda o objetivo de tudo isso, né? Qual é a tua expectativa a partir do momento em que tu liga tua câmera, liga teu áudio, cria um perfil, né? Porque assim, eu posso me posicionar na internet porque eu quero criar autoridade para minha pessoa dentro do meu segmento de comunicação, meu segmento de atuação. Então, a partir dali, isso me gera resultado porque as pessoas começam a reconhecer que eu sou de fato uma autoridade no que eu estou falando dentro da minha área, por exemplo, e isso é um ganho direto, né? Ou eu preciso criar um número maior de audiência e ao mesmo tempo também autoridade porque eu tenho algum tipo de infoproduto, então eu quero vender mais no digital, ou eu quero fazer com que eu tenha o maior número de vendas na ponta, né, dentro da minha loja, e a partir dali ir buscando essas pessoas, porque tu cria uma comunidade. Então assim, cria sua comunidade online, porque isso é de fato muito importante e tem muito valor. Principalmente porque as marcas, quando apoiam um programa desses, elas apoiam porque tu criou uma comunidade e essa comunidade tem valor, né? Então, crie sua comunidade. O que é criar uma comunidade? Criar comunidade são pessoas que estão em sintonia com aquilo que tu fala, que te acompanham diariamente, que acompanham os teus conteúdos e que aquilo que tu fala impacta elas de alguma forma. Então, quando tu consegue pegar um grupo de pessoas que se impactam com o que tu fala, que comungam das mesmas ideias, esse é um grupo de valor. E quais são as dúvidas que normalmente as pessoas que chegam até você têm, te perguntam ou acabam tendo vários erros consecutivos que chegam até você? Então, se a gente for pegar em questão de produção mesmo, produção audiovisual, as dúvidas são diversas, né? Porque a verdade é que a gente aprende do uso do dia a dia, a ligar a nossa câmera para botar no Instagram, para talvez, né? Não, mas eu vou partir de uma plataforma como o YouTube, eu quero ter um canal. Então, bom, beleza, começaram umas dúvidas técnicas aí, tá? Mas eu acho
que o número maior de dúvidas que as pessoas têm é o que eu vou fazer? Né? Elas nos procuram do tipo, cara, eu tô entendendo que existe a necessidade e da onde eu parto. Né? Como é que eu dou o primeiro passo, o que eu vou falar, para quem eu vou falar. E eu acho que é aí que começa todo um trabalho de entender quem é essa pessoa, para onde ela vai, quais são os negócios que ela tem, qual é a formação. E a partir daí a gente vai modelando para que ela tenha o maior sucesso ali, sabe? É necessário estar em todas as mídias, porque rede social é o que a gente mais tem. A gente sabe que é importante estar lá, mas é pra gente estar em todos os lugares? Então, acho que não sei se tem essa necessidade de estar em 100% todas as plataformas, tá? Eu acredito, e aí a gente volta na questão da estratégia, beleza, com quem é que eu tô conversando? Bom, talvez o público que eu esteja conversando é um público que tem um pouco mais de idade. Meu pai, tá? Então talvez obrigatoriamente eu tenha que estar me comunicando no Facebook, que é onde está essa comunidade, que foi a primeira rede social que nasceu do tamanho e que se mantém até hoje, né? Mas sim, se você não está, pelo menos estude qual é o perfil das pessoas que estão lá. TikTok, né? Grande novidade no momento, grande estouro. Será que eu preciso estar no TikTok ou não? Eu não sei, mas descobre quem está lá e sempre fica, né, dentro do radarzinho monitorando o que está sendo criado, né? As novas plataformas, porque em algum momento, comercialmente, isso vai ser utilizado. Perfeito. Então, nosso tempo está acabando. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e também que você faça o convite para as pessoas vá conhecer o ProHub. Estude o ProHub no Instagram. Entra lá na nossa plataforma, nosso canal no YouTube, o nosso perfil no Instagram. Conhece os nossos serviços e chama a galera que a gente vai ter um prazer de atender vocês. E como mensagem eu acho o seguinte, cara, esse primeiro passo de ligar a câmera para falar e se posicionar, normalmente as pessoas têm um pouco de dificuldade ou assim... Entenda, é você e a câmera, o resto você vai ver o resultado depois de curtidas e comentários e o que aquilo impacta as pessoas. Tenha opinião, coloca a cara, não tenha vergonha e principalmente se posicione e crie sua comunidade, porque isso é o que vai te gerar valor, isso te traz poder e isso te ajuda a tu alcançar os teus objetivos. Vitor, muita gratidão por ter aceito o convite de estar aqui conosco, compartilhando tantas informações atuais e relevantes, porque a internet, o audiovisual é extremamente importante, é por isso que estamos aqui também e desejo todo sucesso, o espaço do movimento empresarial fica aberto para todos do Hub e também daqui a pouco a gente até convida um dos seus clientes para estar aqui conosco. Opa, com certeza. Muita gratidão e até logo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E você que está aqui conosco até agora, saiba que temos mais movimento empresarial para você. Eu sou a Vera Brock, CEO da Brock Delphi Educação, e no programa de hoje, você, educador, líder, gestor, que nos acompanha aqui no movimento empresarial, abordamos nas dicas de gestão 3 dicas fundamentais para boa gestão organizacional. Ser educador, líder e gestor é um grande desafio. Neste contexto, é necessário olhar para dentro da organização e identificar o tipo de líder que você é, educador ou gestor. Tenho em minhas pesquisas e também como gestora do meu próprio negócio, conhecer os reflexos destes atributos de quem dirige uma área, um setor ou mesmo toda a organização. Observa-se que o presidente ou o diretor de uma área, se não possuir as características de um educador, líder ou gestor, não contribuirá para a otimização dos processos organizacionais.
Empreendedor, empreendedora, empresário, empresária. Você já questionou o que vê de errado na sua empresa? Então, é importante alguns questionamentos para a melhoria da gestão. Uma revisão de 10 fases exponenciais para a sua gestão. Inicialmente, qual tem sido a sua maior preocupação? Simples, muito simplista, mas muitas vezes pode se transformar num grande gargalo. Na segunda destas fases, como está a estrutura organizacional, os seus colaboradores, se eles se mostram felizes, se são rápidos, atenciosos, versáteis, até mesmo criativos. Em que você precisa dar mais atenção agora? As finanças? A estrutura organizacional? A imagem da organização, como vimos nos programas anteriores? Ou aos seus colaboradores? Se tudo estiver bem, como será a sua vida daqui a 5 anos? E se, ao contrário, você estiver ruim, se a gestão estiver ruim, o que você pode fazer agora, de imediato? Você acredita que pode resolver tudo sozinho? Sozinha? Como você se sentirá depois que essa questão for resolvida? O quanto alcançar metas é importante para você? Para alcançar as suas metas e objetivos, você depende de alguém? Há quanto tempo você não revisa o seu propósito de vida? E o seu planejamento? O seu planejamento estratégico? Você tem desenvolvido, por meio de cursos, seminários, os seus colaboradores? Tem realizado mentorias? O que você pode começar a fazer para reverter essa situação? Pode-se recomendar que você busque uma mentoria, uma orientação, um feedback entre seus amigos, profissionais, consultores, que poderão ajudar você a sair da crise. Gerenciar o seu negócio e desfrutar de tudo que você merece. Faça uma live, um podcast, uma palestra, um pitch. Monte uma estratégia para o seu negócio e seja feliz. Gostou? Então, vem comigo para a próxima terça-feira para as dicas de gestão com a Vera Brock no Movimento Empresarial. Até lá! O orgulho de fazer parte de um povo, de uma história e de um lugar que amamos é um sentimento tão forte que, ao cantar o hino desse lugar, costumamos colocar a mão no coração. É como se a gente precisasse acalmá-lo, segurá-lo no peito. O orgulho de ser gaúcho é isso: amor pela nossa terra, nossa história, nossos valores e nossa gente. E hoje, ver o Rio Grande crescendo novamente,
vencendo desafios e transformando para melhor a vida de milhões de pessoas. É um orgulho que reencontramos pulsando forte outra vez. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Olá! O IPA é uma instituição de ensino que se orgulha da sua qualidade e da sua história no ensino. Aqui, você escolhe entre os cursos na área da saúde ou direito e terá aulas práticas desde o início do curso. E com um diferencial muito importante, um vínculo entre o aluno e o professor durante toda a sua trajetória acadêmica. Vem para o IPA. Acesse processoseletivoipa.com.br e inscreva-se já. A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Em Porto Alegre, a MacroOffice é a solução completa em espaços multiuso para eventos corporativos, locação de escritórios, self-storage e endereço fiscal. tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar ao lado, criança cantando esse refrão. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça. E nós estamos aqui na Feira Nacional do Peixe, aqui em Tramandaí, conversando com a presidente da CDL aqui de Tramandaí e Imbé, a Nara Miller. Muito obrigado por bater esse papo conosco. Boa tarde, Rogério. Muito obrigada pela oportunidade aqui de estar com vocês. A CDL aqui de Tramandaí e Imbé organizou, juntamente com o Conselho Regional de Administração, um encontro muito interessante aqui dentro do estande da CDL, que foi para falar sobre ESG e para ser um encontro para os administradores. Conta para nós um pouquinho como é que foi esse encontro.
Bom, esse encontro foi muito especial, né? Ele surgiu aqui de um grupo de administradores do qual eu também faço parte. E quando eu mencionei que nós tínhamos um espaço aqui da CDL na 32ª Festa Nacional do Peixe, logo surgiu a ideia assim, vamos fazer um encontro dos administradores. E nós nos reunimos, era para ser um encontro de confraternização, e aí surgiu, não, mas vamos falar sobre algum tema. E aí a ideia da ESG, né? Porque ela não é um tema só de moda, né? É um tema que já vem sendo tratado com outros nomes há muito tempo, né? A responsabilidade social, a responsabilidade econômica, a responsabilidade ambiental, né? Que a ESG envolve tudo isso. E o encontro foi extremamente produtivo. Daqui vão surgir várias outras oportunidades para as empresas aqui do Litoral Norte, né? Que principalmente também para outros lugares, mas como está sendo aqui, né? Eu acho que vai ser muito importante. Agora, tu és presidente da CDL aqui de Tramandaí e de Imbé. Como é que é o papel da CDL, né? O CDL é uma entidade que os lojistas podem se associar para formar rede, né? Conta um pouquinho para nós qual é o papel do CDL. Exatamente isso que tu falaste, né? A CDL tem esse papel de potencializar o desenvolvimento das empresas, né? Capacitando os gestores, capacitando as suas equipes de trabalho, enfim, ajudando as empresas nas suas principais dores, né? Então é isso que nós oferecemos para os nossos associados. E a gente sempre busca mais a participação dos associados também nisso, né? Para nos ajudar dando ideias, nos ajudar a construir os eventos, as capacitações, os encontros que a gente realiza. Agora, Nara, tu és dirigente da CDL, tu foste coordenadora da Câmara de Ensino do Conselho Regional de Administração. Como é que é esse papel de ser uma mulher líder para inspirar outras pessoas? É fantástico, é fabuloso, é algo que há, digamos, 15 anos atrás eu não imaginaria na minha vida. Né? Me formei em administração, fui professora universitária, andei aí por várias cidades no Rio Grande do Sul trabalhando em coordenações, morei no Canadá e lá também eu tive a oportunidade de aprender, de ajudar, de ensinar pessoas e eu acho que é algo que a gente vai construindo aos poucos, né? Nós somos inspirados por muitas pessoas e nós acabamos inspirando outras também. E acho que isso é a grande mensagem assim que eu gostaria de deixar para as mulheres, né, que acreditem no seu potencial, busquem apoio, trabalhem em rede, em cooperação, em associativismo, que isso dá resultado, é isso que nós queremos. Agora, vou pedir para tu falar um pouquinho sobre a Festa Nacional do Peixe, né? Porque é algo que está já quase 2 décadas acontecendo aqui em Tramandaí. Qual é o impacto para a economia aqui da região? Os lojistas, eles chegam a ter uma movimentação aumentada em função da chegada de turistas e pessoas que vêm de fora? Certamente, eu até estava comentando com um colega há pouco antes de nós iniciarmos aqui, o impacto não é só para as empresas que estão expondo aqui, né? E este ano a gente teve mais empresas de Tramandaí expondo, então o que já é um resultado, né, das diversas edições anteriores, né, que deram esse resultado positivo. Mas a cidade toda, como um todo, né, tem muita gente que vem aqui, visita a Festa Nacional do Peixe, vai se hospedar na nossa hotelaria, vai comer nos restaurantes, vai jantar, vai caminhar pela cidade, né, e ver os nossos lojistas, o que é o nosso comércio. Então é realmente muito importante, principalmente, Rogério, por ser em julho, que é fora da temporada de verão, né, que tradicionalmente é o período de alta, né, na economia, no giro de pessoas. Então, em julho, a gente trazer todo esse público, né, e é muito importante para a economia local, né, para a nossa autoestima também. A gente busca um resgate daquele status de Tramandaí, capital das praias,
Então, assim, a gente está buscando esse resgate, né, dessa marca para que as pessoas venham para cá, porque Tramandaí é muito bonita. E esse espaço aqui, onde está acontecendo a 32ª Festa Nacional do Peixe, ele está totalmente revitalizado, né? A orla aqui da Lagoa do Armazém, com um trapiche, à noite ele fica iluminado, o pôr de sol aqui é algo exuberante, é fantástico, né? Então, a lagoa é aqui atrás, né? Aqui, atrás de ti, isso aí, fica aqui atrás, a Lagoa do Armazém. E, enfim, Tramandaí e Imbé, nós temos essa riqueza natural, né? O mar, a lagoa e o rio. Né? E os três se encontram, então é algo fantástico. Tem muitas pessoas que estão escolhendo vir morar no litoral, que estão já com uma condição de vida que permite não estar mais vinculado diariamente a uma atividade fixa e conseguem vir para cá. Sentiste essa migração das pessoas de Porto Alegre e outras regiões para o litoral, para ter uma vida um pouco mais tranquila, num ambiente mais agradável? Sem dúvida, eu sou uma dessas, né? Desde 2016, que meu marido e eu viemos morar aqui em Tramandaí. Meu pai também mora em Imbé. E já era algo esperado, né? Que as pessoas viessem migrando à medida que vão se aposentando, que não tenham mais crianças pequenas, né, na escola, né, enfim, já liberaram seus filhos, têm vindo para cá. Durante a pandemia, então, isso aí foi um boom, né, as pessoas realmente ficaram morando aqui e para nós é muito bom, né, agora o censo mostra aí em torno de 50 e poucos mil habitantes aqui de Tramandaí. E isso movimenta Tramandaí o ano inteiro, né? Então eu falei há pouco da sazonalidade, né? Da festa ser em julho. A gente tem toda a infraestrutura, né? De restaurantes, de comércio, de hotéis abertos o ano inteiro. Eu lembro que quando criança isso não acontecia. Março fechava tudo e só reabria lá por novembro, né? Então hoje não, hoje a economia gira o ano inteiro, né? Presidente Nara Miller do CDL Tramandaí Imbé, muito obrigado por conversar aqui no Movimento Empresarial. Obrigada mesmo, e venham para a Festa do Peixe, termina amanhã, né? Venham para Tramandaí, conheçam mais as nossas belezas naturais aqui. Obrigada pela participação, poder participar desse programa. E aqui, no estande da CDL Tramandaí Imbé, dentro da Feira Nacional do Peixe, estamos realizando um evento interessante que congrega os administradores gaúchos. Está aqui do meu lado, professor Júlio Abrantes, vice-presidente administrativo do CRA. Seja muito bem-vindo aqui ao Movimento Empresarial mais uma vez, professor Júlio. Rogério, é uma satisfação enorme estar novamente conversando contigo, ainda mais neste espaço, nesse evento, que é algo que congrega algo que a gente conhece muito bem, né? Que é a nossa categoria. Hoje, esse evento organizado aqui na Feira do Peixe, ele se estabelece de uma forma especial porque a gente vai tratar de um tema de absoluta relevância e de total domínio dos administradores, que é a questão do ESG, né? Já era assim antes de nós cunharmos essa sigla, mas especialmente trabalhar governança, cuidando de sustentabilidade, enfim, é algo que para nós é essencial, né? Nós no Conselho temos trabalhado nessa gestão, em última análise, com um pouco desse foco, procurando organizar algumas ações, especialmente no processo de governança, dando sequência em alguma medida à gestão anterior, mas evidentemente colocando também um pouco da nossa percepção nesse processo, né? Um alinhamento estreito com o CFA em relação ao planejamento estratégico, uma preocupação de mobilizar os empregados do Conselho num processo de relacionamento constante, entendendo inclusive essa ideia de, por exemplo, o quanto a gente pode contribuir para a sustentabilidade com não imprimindo, com uma série de iniciativas assim. A própria Master, que é a nossa revista chefe, né? Que terá a sua última edição agora printada, física, justamente por essa iniciativa, está trazendo esse tema, né? Temos desde a abordagem da fala do presidente, um artigo que incita os administradores a refletir sobre o ESG, uma conversa com a Fabiola da Fruc, que tem se demonstrado uma gestora institucional que se preocupa com isso, inclusive lá na empresa tem um conselho familiar
familiar que trata bastante desse tema aí. Ou seja, é um tema absolutamente linkado àquilo que já estava na ciência da administração desde que ela foi cunhada aí, né? Professor Júlio, deixa eu aproveitar e te perguntar, porque nós estamos aqui dentro do stand do CDL, o CRA é uma entidade também, é fundamental o papel das entidades como disseminadora dessas ideias, como ESG, responsabilidade social, elas têm um exemplo a ser trazido para os seus associados, para os seus registrados? Não tenha dúvida nenhuma, Rogério, né? Qualquer entidade representativa, ela tem este caráter, este papel, e precisa ser assim uma referência àqueles que são seus associados nos diversos segmentos, né? O caso da CDL a gente conhece bem, né? O quanto já tem feito, esse próprio movimento feito aqui na Feira do Peixe traduz um pouco dessa ideia, né? Porque nós estamos no stand da CDL falando sobre ESG com um grupo de administradores aqui na região, né? Então, sim, você tem toda a razão, este é um processo, e eu acredito que é um processo que não tem mais volta, né? A ideia é que nós consigamos avançar nessas questões de sustentabilidade, de governança, de meio ambiente, de uma forma constante, e isso se dá pelo apoio das instituições todas que fazem o processo, né? Olhando como consumidor, os consumidores hoje, eles enxergam diferente aquelas organizações que adotam práticas sustentáveis, que tem uma pauta pelo ESG, ou ainda não existe esse tipo de conscientização na sua visão? Olha, a percepção que eu tenho é que a gente ainda tem uma estratificação no grupo de consumidores, né? Existem alguns que já têm essa consciência social desenvolvida, que já consomem madeira de demolição, né? Que olham, enfim, os certificados todos na hora de prestar o produto. Mas, como o nosso país é um país emergente, necessariamente nós convivemos ainda com um consumidor que é aquele consumidor que tem uma única preocupação, que é a preocupação preço, né? E isso se reflete inclusive em relação à qualidade, né? E a bem da verdade nós não podemos exigir muito dele porque as questões econômicas ainda preponderam num país como a gente. Mas essa é uma tendência, é um caminho que as instituições precisam fomentar, criando inclusive subsídios na hora de se trabalhar com esse tipo de produto aí, né? Professor Júlio Abrantes, vice-presidente administrativo do CRA, muito obrigado aí pelo nosso bate-papo. Agradeço muito, estar contigo é sempre bom, cara. E nós estamos aqui na Feira do Peixe, Feira Nacional do Peixe, aqui dentro do estande da CDL de Tramandaí, em Bé, na cidade de Tramandaí, e do meu lado está o professor Pedro Paulo Peixoto, ele que é executivo de muitas empresas, foi professor de N instituições, continua sendo, e sempre trazendo uma mensagem importante a respeito dos temas mais atuais aí, de gestão, de negócio. Professor Pepe, seja muito bem-vindo aqui ao programa Movimento Empresarial. Que prazer estar aqui com vocês no Movimento Empresarial, né? Rogério, amigo de longa data, grande administrador e acompanha há muito tempo já essa jornada aí jornalística, né? E disseminando bastante a administração e trazendo ele para a prática, né? Levando nos lugares onde efetivamente a gente fala de administração. Hoje, então, estamos aqui no encontro de administradores, vamos focar um tema bem interessante, do qual o Rogério vai palestrar, que é a ESG, né? Onde faço parte dentro do Conselho da Câmara de Responsabilidade Social e Sustentabilidade. A gente vai trazer um pouco da importância da sustentabilidade, da responsabilidade social e o que alavanca esse processo dentro das empresas. Então isso é extremamente importante que a gente possa trazer para os administradores e para a comunidade como um todo esse novo movimento, esse olhar diferenciado da sustentabilidade e da preservação
do meio ambiente, do aspecto social, do aspecto emocional das pessoas, com essa mudança aí que estamos tendo no mundo todo, né? Agora, professor Pedro Paulo, a questão que muitas vezes a gente enfrenta é que as empresas, principalmente as pequenas, elas olham para o contexto e dizem o seguinte: não, ESG ou ESG é uma coisa para os grandes, é uma coisa para uma grande fabricante de refrigerante, para uma grande fabricante de automóveis. Será que o pequeno não tem o seu papel também no desenvolvimento dessa nova metodologia, desse novo pensamento? Acho que todos nós, né, enquanto cidadãos do mundo, temos essa obrigação e essa responsabilidade. Praticamente a gente faz uma análise de 2 anos atrás, entramos junto com o próprio Conselho Regional, junto aos signatários das ODS, e justamente são os movimentos mundiais que direcionam a esta preservação, as ODS. E o próprio Conselho, a partir de agora, também é signatário, como nós, pessoas físicas, podemos ser. Então, essa área de responsabilidade social, a própria Câmara, facilita essa aproximação e cada um de nós é responsável pela sustentabilidade do planeta. Então, não existe uma grande empresa, uma pequena empresa ou um ser, né, único, individual, deverá trazer a sua representatividade no aspecto de sustentabilidade e responsabilidade social. Então, é fácil, é tranquilo, é consciência a partir de tudo, de um primeiro momento, para que a gente possa começar a realizar ações. O que nós fazemos é mostrarmos as ferramentas de como lidar. Qualquer um pode utilizar essa ferramenta da ESG. Professor Pedro Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço. O orgulho de fazer parte de um povo, de uma história e de um lugar que amamos é um sentimento tão forte que, ao cantar o hino desse lugar, costumamos colocar a mão no coração. É como se a gente precisasse acalmá-lo, segurá-lo no peito. O orgulho de ser gaúcho é isso: amor pela nossa terra, nossa história, nossos valores e nossa gente. E hoje, ver o Rio Grande crescendo novamente, vencendo desafios e transformando para melhor a vida de milhões de pessoas, é um orgulho que reencontramos pulsando forte outra vez. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Olá! O IPA é uma instituição de ensino que se orgulha da sua qualidade e da sua história no ensino. Aqui, você escolhe entre os cursos na área da saúde ou direito e terá aulas práticas desde o início do curso. E com um diferencial muito importante, um vínculo entre o aluno e o professor durante toda a sua trajetória acadêmica. Vem para o IPA. Acesse processoseletivoipa.com.br e inscreva-se já. A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Em Porto Alegre, a MacroOffice é a solução completa em espaços multiuso para eventos corporativos, locação de escritórios, self-storage e endereço fiscal.
Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Água loucos, é pura diversão. Faça chuva ou faça... Olá, eu sou a doutora Aline Martins de Silva, cirurgia dentista. Sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. Hoje eu vou dar sequência à dica anterior. Na dica anterior, nós falamos sobre a cirurgia, né? A extração do siso. E hoje, para dar continuidade, eu venho te trazer orientações pós-operatórias, orientações pós-realização da extração tanto do siso quanto da extração de qualquer outro dente. Sempre frisando que remover um dente é um processo cirúrgico que requer cuidado. Então, a primeira orientação é repouso. Organize a sua agenda, de preferência as pessoas elas agendam na sexta-feira para poder ficar o sábado e o domingo de repouso em casa. Isso é de extrema importância. Repouso. A orientação número 2 é siga as orientações em relação à medicação, os horários que você vai tomar a medicação, siga bem certinho. Na maioria das vezes a gente prescreve antibiótico quando faz uma extração de um dente. E o antibiótico é uma medicação que ela precisa ser tomada no horário específico, para que a gente tenha o resultado esperado, para que a gente tenha uma boa cicatrização. A orientação número 3 é: faça a higienização. Sim, você vai seguir fazendo a higienização dos seus dentes, mas com cuidado. Você vai passar o fio dental e vai fazer a escovação, mas com cuidado. Principalmente no local onde foi removido o dente, todo cuidado, toda atenção, tá bom? Eu fico por aqui, sigam essas orientações, tome muito cuidado, porque extração de dente é um processo cirúrgico que requer todo um planejamento e requer toda uma atenção do profissional, mas a gente precisa da colaboração do paciente no pós-operatório para que a gente tenha sucesso. Eu fico por aqui, até semana que vem, para mais um Dica de Saúde Bucal com a doutora Aline Martins da Silva para o Movimento Empresarial. Pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao Dicas Jurídicas. Felipe Cunha de Almeida falando com vocês, professor, advogado, mestre especialista em Direito, para dar continuidade a um tema importantíssimo envolvendo as relações de consumo e o nosso conhecido Código de Defesa do Consumidor. Então, a dica jurídica de hoje, ela tem relação com o famoso e tormentoso dano moral. Vocês já devem ter se deparado com situações aí na vida de vocês que tiram a gente do sério, nos deixam angustiados, nos deixam preocupados, correto? Um produto que não funciona, um veículo que a gente tenha que manda para o conserto
e demora para arrumar. Deus me livre ficar sem o meu celular hoje em dia. O WhatsApp está fora do ar e N situações do dia a dia. Talvez todos concordem que isto seja um dano, que seja um prejuízo, no sentido de me tirar da minha atividade profissional durante alguns minutos ou até alguns dias, de não conseguir utilizar meu veículo e daqui a pouco eu sou um motorista de Uber e assim por diante. Mas, Felipe, até onde o legislador, ou seja, aquele que elaborou o Código de Defesa do Consumidor, diz assim, ou quando que ele diz, esta situação acarreta um dano moral, aquela situação não acarreta um dano moral. Bem, nós temos, pessoal, algumas situações já definidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que de situações que são tão graves, elas por si só já são a prova desse dano moral. Mas antes, o que é o dano moral? Segundo aí, né, os nossos autores e o Superior Tribunal de Justiça, para que haja dano moral, a pessoa deve comprovar, mesmo sendo consumidor, violação a direitos da personalidade. O que é isso, Felipe? Direitos da personalidade, o Código Civil nos mostra alguma lista. O nome, o corpo, o estado de espírito, vocês estão entendendo? Uma situação que tire o sossego da pessoa, que a coloque em situação de uma ansiedade muito grande, porque daqui a pouco exigiram, numa internação urgente, uma garantia, um cheque, calção preenchido, e a pessoa está precisando ser internada ou alguém de sua família. O nome inscrito indevidamente no SPC, no Serasa, por alguma empresa, né, indevidamente, ocasiona dano moral, esse fato já por si prova. Então, já existe uma certa seleção. Mas ocorrem outras situações que não. Eu tenho, por exemplo, a minha casa que está sendo construída e ela não é entregue na data contratual. Há um inadimplemento, correto? Eu posso exigir do construtor que me entregue a casa, né, para o juiz, ou então que desfaça o negócio. Eu não quero mais o bem e me devolva o dinheiro. Mas será que isto ofende também direitos da personalidade? Faria jus a uma condenação por danos morais? O que diz o STJ em qualquer caso contratual? O simples inadimplemento de um contrato, ou seja, a parte estar não cumprindo efetivamente com o que deveria cumprir com o consumidor, né, ou cumprido de forma defeituosa, não ofende direitos da personalidade de forma automática. O interessado tem que comprar, tem que comprovar esta violação. Então, vejam, o CDC vem o quê? Para proteger o consumidor, desfazer um negócio, ter um abatimento proporcional do preço, trocar as peças do seu automóvel que não continua funcionando. Mas aí, entender que isto também acarreta dano moral é uma outra discussão, não é que não possa vir, muito pelo contrário, mas nós temos que fundamentar esse pedido de resolução de um contrato com um valor a título de danos morais, justamente comprovando para o juiz a ofensa a direitos da personalidade. Não é o banco, não é a construtora, não é o fabricante do automóvel que tem que provar que não há dano moral. É o consumidor que tem que provar que este fato interviu em seus direitos não econômicos. O nome, o corpo. Imaginem um erro médico, em que a pessoa fica com uma cicatriz. Houve um inadimplemento do médico. Ele fez um procedimento e deixou uma cicatriz muito grande por uma imperícia. Como isso interfere no rosto de uma pessoa, por exemplo, viola direitos da personalidade em relação ao corpo dela. E o corpo dela não é um bem patrimonial, não é um conteúdo patrimonial. Por isso, dano imaterial, por isso, dano extrapatrimonial, ou comumente chamado de dano moral. Então, meus amigos e minhas amigas, tanto os fornecedores como os consumidores devem ficar atentos a este fato que ocorre no dia a dia e saber separar o que é um mero dissabor, o que é um mero incômodo, uma irritação do dia a dia, dos negócios do dia a dia, com violação a direitos da personalidade que se conecta com a violação à dignidade da pessoa humana. Eu me despeço de vocês por aqui, agradeço mais uma vez pela companhia e nos vemos nos próximos Dicas Jurídicas. Muito obrigado, um abraço e até lá. Ana Paula, a gente está chegando ao final do programa, mas conta para nós um pouquinho da tua visão a respeito desse bate-papo que a gente fez com o Victor Abs.
é importante que a gente olhe para a inovação. Quais são os negócios que estão sendo desenvolvidos, principalmente ganhados forças após a pandemia? Por exemplo, ele tem um espaço, um estúdio, onde o audiovisual teve um crescimento exponencial promovido pela pandemia. Como ele mesmo falou, a gente sente por todas as coisas muito ruins que aconteceram na pandemia. No entanto, tiveram oportunidades, tiveram possibilidade de desenvolvimento de negócios e algumas pessoas conseguiram enxergar esses potenciais. O Abs foi uma dessas pessoas e aproveitou esse crescimento exponencial do audiovisual para que ele pudesse montar e desenvolver os negócios dele. E você estava lá na Feira do Peixe, em Tramandaí, falando sobre ESG. Qual a importância desse projeto e desse encontro de administradores falando sobre esse conteúdo tão relevante e atual, Rogério? Pois é, dentro da programação da Festa Nacional do Peixe, foi promovido pela CDL lá de Tramandaí, em Bé, através da presidente Naura Miller, que nos convidou, e a gente participou de um encontro de administradores e de profissionais, de lojistas lá da região, para falar desse tema, ESG. ESG, acho que o grande ponto, e isso é o que surgiu das nossas discussões, ele precisa fazer sentido. Então, são 3 letras, é uma sigla, as pessoas saem utilizando isso de uma forma indiscriminada e, na maior parte das vezes, ou elas não conhecem o conceito efetivo do que é ESG, mas mais ainda, não pararam para pensar de que forma isso pode impactar positivamente a sua empresa, o seu negócio, os seus colaboradores, os seus clientes. Então, quando a gente fala de ESG, Ana Paula, o primeiro ponto é esse, perceber como posso impactar positivamente a minha empresa, o meu cliente, a minha comunidade, ao utilizar, de fato, o ESG. Aí é que vale a pena a gente se aprofundar, a gente ampliar o investimento dentro da nossa empresa, porque sabe os resultados que isso pode trazer. E você que quer assistir todas as entrevistas e todos os programas do Movimento Empresarial, entra lá no YouTube que a gente tem entrevista desde 2020 que com certeza irão contribuir com o desenvolvimento do teu negócio. E terça-feira que vem estaremos juntos novamente às 21h30 com o programa Movimento Empresarial. Até lá, tchau, tchau! Tchau, tchau!